Olá, meu nome é Felipe Wagner, eu sou engenheiro responsável técnico da RW Engenharia. Esse vídeo é para mostrar para você a importância da manutenção preventiva e detalhar tecnicamente nossa proposta. Vamos então falar sobre manutenções preventivas. Antes de iniciar, eu irei fazer uma breve apresentação da RW Engenharia. A RW Engenharia já realizou mais de 15 mil obras industriais, comerciais e residenciais. É a maior empresa no ramo de instalações mecânicas de gás no estado de Minas Gerais. Entre 2010 e 2012, recebemos 6 premiações. Em 2010 e 2011, pelo IMEC, o Instituto Mineiro de Engenharia Civil, premiada pela Ordem dos Parlamentares do Brasil como empresa Top of Quality 2010, 2011 e 2012. Foi o maior reconhecimento a nível nacional, que significa qualidade e também tem um certificado internacional. Fomos premiados também pela Academia Brasileira de Honrarias em 2011 do Senado Nacional, como empresa Qualidade Empresarial com Responsabilidade Social. A RW Engenharia atua em instalações, manutenções e projetos de gás natural, de gás GLP, gases medicinais e industriais, instalação e manutenção de SPDA, mais conhecido como para-raio, inspeções em vasos de pressão e caldeira segundo a NR13, instalação e manutenção de sistemas de combate a incêndio, como escada pressurizada, hidrante, detecção e alarme incêndio, entre outros. Manutenção preventiva. Por definição, de acordo com a norma NBR 5674 de 1999 da ABNT, manutenção em edificação é o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes para atender às necessidades e segurança de seus usuários. Façamos um comparativo de nossas construções com o nosso organismo. Ele precisa de cuidados, ele envelhece. Se nós pegarmos como exemplo a estrutura na construção, se assemelharia ao esqueleto do nosso corpo, a alvenaria, a nossa musculatura, os revestimentos, a pele, as instalações, como por exemplo as instalações de gás, para-raio, combate a incêndio, as artérias do corpo humano. Dando continuidade então no assunto de manutenção preventiva. Eu vou citar aqui 4 detalhes muito importantes. O primeiro deles é a responsabilidade. Se nós pegarmos a norma NBR 15526 da BNT, ela cita que o consumidor é uma pessoa física ou jurídica responsável por manter as condições de operação e segurança da rede de distribuição interna e consumo de gás. O que isso quer dizer? Que quem é responsável por cuidar da manutenção do sistema de gás não é a companhia de gás, é os próprios moradores e o síndico. Assim como é feito na distribuição elétrica, né? Você que é responsável pela distribuição elétrica dentro do apartamento. Assim também como a Copasa, ela só tem a responsabilidade até o hidrômetro de entrada no prédio. O gás é a mesma coisa, né? Se a companhia ela tiver responsabilidade, é somente ali para os cilindros dela, né? Ademais, é toda a responsabilidade do condomínio, isso segundo norma. Uma associação que a gente deve fazer também bastante importante, que é o segundo detalhe que nós vamos estar comentando aqui, é comparar. Todo o sistema mecânico, ele precisa de manutenção. Pegue, por exemplo, o elevador, o carro e outros componentes, eles têm manutenção periódica. No carro você troca o óleo periodicamente, você faz manutenção preventiva nas pastilhas de freio. E assim também é a mesma coisa para o sistema de gás. Todos os componentes ali eles têm uma vida útil, eles têm que ser inspecionados, né? E o objetivo disso é identificar, analisar e corrigir falha, para garantir o quê? Uma maior vida útil dos componentes. Terceiro ponto também é importante nós lembrarmos dos prazos, né? É importante que anualmente se faça pelo menos uma inspeção visual, né? O mais recomendável é o laudo de estanqueidade, atestar as tubulações para verificar se existe um vazamento. Uma manutenção preventiva ela sempre vai sair mais barata que uma manutenção corretiva. E lembrar que como se trata de um produto inflamável, uma manutenção corretiva ela pode gerar
não a manutenção, mas um vazamento e um sinistro pode gerar vítimas fatais, porque se trata de um produto inflamável. E o quarto ponto importante a se destacar é que não adianta metade do prédio dar manutenção e a outra parte não dá manutenção. Um único apartamento que deixar de fazer a manutenção, ele põe em risco todos os outros. Então é importante a conscientização de todos para isso. Então vamos falar sobre a central de gás. Aqui eu detalhei cada item que a gente relaciona numa manutenção preventiva. A primeira peça que ia citar é o regulador, essa pecinha vermelha que vem com o limitador de pressão também. O regulador, o próprio nome já diz, a função dele, o gás que sai do cilindro, corre na mangueira, passa pelo registro, vem no limitador e no regulador, ele tem o objetivo de quê? De regular a pressão. A pressão aqui interna no cilindro é 7 kgf centímetro quadrado, aqui abaixo para 1,5, que é uma pressão de segurança para trabalhar na rede principal do seu prédio. As borrachas, as mangueiras, são esse segundo item que eu detalhei aqui, são esses mangotes pretos. A borracha ela tem a vida útil desses mangotes de 5 anos. Por quê? Ela resseca, né? E com o ressecamento começa a dar trinca. Ela perde a flexibilidade. E com o tempo e a pressão de trabalho aqui ela pode romper. Terceiro ponto também é o coletor. Muitos coletores não têm o que a gente chama válvula de retenção. Para que serve a válvula de retenção? Vamos supor que esse lado aqui do cilindro, que o registro está aberto. Os cilindros que estão aqui trabalhando. Se o mangote desse romper, tem uma válvula aqui que trava sob pressão. É igual a válvula de um botijão de 13 kg. Se você não tem essa peça, o gás de todos os outros cilindros vão vazar por esse mangote que rompeu. Tendo a válvula de retenção, ela vai travar e só vai vazar esse cilindro. Então a probabilidade de encher de gás o seu ambiente, ela vai ocorrer, né, mas vai ser numa proporção menor. É importante ter esse dispositivo, que também ele é obrigatório por segurança. Há também a questão das placas de advertência, eu não mostro aqui a pintura. A pintura são desses componentes aqui, porque como são de aço galvanizado, com o tempo eles podem oxidar. Conjunto de regulagem. Conjunto de regulagem, a gente utiliza esse daqui, da Classicomap. A RW Engenharia é representante da Classicomap no estado de Minas Gerais. Por quê? A gente optou por trabalhar com esses reguladores porque eles são os reguladores de melhor desempenho no mercado. São reguladores de excelente qualidade e são os melhores sem sombra de dúvida. Ele tem uma curva de desempenho melhor, ou seja, um regulador comparado com um concorrente, os reguladores de mesma vazão, vamos supor, pegar um regulador de 4 kHz da Comap, ele tem um desempenho melhor, ele consegue fornecer gás a uma quantidade sem oscilar a chama melhor que os outros concorrentes no mercado. Então, a norma 8473 da BNT pede que se troque esse componente a cada 5 anos. Atrás dele tem a data de fabricação. Os outros componentes é o nipple borboleta, essa pecinha que geralmente ele vem vedado de fábrica com um selo mecânico aqui para não ter vazamento, e o registro. Também se troca esse conjunto a cada 5 anos. Teste de estanqueidade em tubulações. Como é que ele ocorre? O primeiro procedimento é desmontar o medidor, se for gás individualizado ou a central individual, injetar ar comprimido na tubulação e deixar pressurizado por um determinado período de tempo. Com isso, o técnico também ele vai verificar as conexões de teste para ter a certeza que não existe vazamento, aguardar em torno de uns 40 minutos, depois fazer uma análise no manômetro se houve queda de pressão. Para mim, esse é o item de maior importância. Por quê? Porque a maioria dos acidentes com gás acontecem por desconhecimento. Às vezes a tubulação está passando dentro de um forro de gesso e está vazando e as pessoas não percebem. Então, ensaio de estanqueidade é uma maneira segura da gente verificar se essas redes têm ou não vazamento. Não adianta a gente achar, eu não estou sentindo cheiro de gás. Você pode não estar sentindo cheiro de gás, mas você não sabe onde a tubulação está passando e se existem ambientes que ela está passando que está vazando e está confinando o gás. Muitos prédios antigos não seguiram a normativa, que é uma normativa recente, e fizeram as tubulações de uma maneira irregular. Isso é o maior perigo, ao meu modo de ver, numa instalação de gás. Para finalizar, esse é um breve currículo. Eu sou engenheiro mecânico.
Eu sou graduado pela PUC Minas, Coração Eucarístico. Depois eu fiz uma especialização em gestão e estratégia de marketing. Minha especialidade é instalações de gás, GLP, GN, gás medicinais. Tenho conhecimento também bom em projetos em sistemas de combate a incêndio, SPDA, e inspeções segundo a NR13. Eu sou responsável técnico pelo setor mecânico da RW e já fui RT aí ao longo de aproximadamente uns 14 anos de RW, já tem até um pouquinho mais, de em torno de 5.000 obras no estado, alguma delas aí para vocês terem ideia, cidade administrativa, Pátio Savassi, Diamond, Unimed, então tem bastante obra aí como referência no currículo, né? Isso aqui é só uma brincadeirazinha para falar meu nível de conhecimento, né? Aqui o SPDA, que era mais da parte elétrica, eu coloquei menos, porque é um conteúdo que eu tenho tentado estudar mais, mas quem conhece isso muito bem dentro da RW Engenharia é o engenheiro Roberto. Ele é engenheiro elétrico, mas também é engenheiro mecânico e civil, né? Ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nessa área, na verdade, mais que eu em qualquer uma dessas daqui, mas eu conheço bem, pelo menos a parte de gás, inspeção NR3, combate a incêndio, eu tenho um conhecimento muito bom. E encerro aí também deixando os nossos contatos. Caso precise falar comigo, o telefone fixo da empresa, né, o 31 DDD de BH 33717353 e o e-mail comercial@rwengenharia.ent.br. Muito obrigado pela sua paciência.